Estamos ao vivo aqui na Estúdio Filme com o nosso primeiro Contato Cast, o podcast da Contato, e eu estou aqui com a nossa convidada especial para o primeiro podcast da Contato. É ela, essa mulher maravilhosa que colabora com grande parte da nossa sociedade. Se apresenta para os nossos convidados, por favor. Obrigada aí pelo colabora com grande parte da sociedade, viu? Mas é isso aí, gente. Quero agradecer, né, o convite do Lúcio por estarmos aqui nesse momento, fazendo essa nossa primeira rodada de Contato Cast, né? E a gente está muito feliz, viu? Muito feliz em estar aqui e vamos contribuir, né? Eu sou Liliana, nascida em Teresina, Piauí. Quem conhece o Piauí, né? Sabe que é um calor medonho. E a gente está aqui já há bastante tempo. Só a Contato Fisioterapia já está no mercado há 17 anos, né? E eu sou casada com esse maravilhoso aqui, que vai me entrevistar hoje, então o desafio é maior, honra, né, gente? Que honra, hein? O desafio é muito maior, porque ser entrevistado, né, por aquela pessoa que convive com você, que vê o seu dia a dia e te acompanha, né, vê o teu estresse, né, que não deixa de ter um estresse, é muito desafiador, tá? Mas obrigada aí pelo convite. Desafiador mesmo, mas é o natural, é o normal, né, que acontece dia a dia, é o que vai acontecer aqui hoje. Um bate-papo leve, suave, se precisar brigar, não vai brigar. A gente deixa pra lavar roupa em casa, né, gente? É isso aí. Brincadeiras à parte, eu tenho 2 filhas do coração, né, que eu adotei. Rafaela e Maria Eduarda são umas princesas que faz parte, né? E esse podcast aqui a gente está fazendo também, a gente incentiva muito, né? Elas a entrarem nessa área de gravações, mostrar o talento que ela tem, e a gente está aqui fazendo até por elas também, tá? Dando esse primeiro passo para dar aquele incentivo na vida delas também. E de outras adolescentes, tá, gente? Que possam olhar e se inspirar nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui agora. Isso aí. Fala pra gente um pouquinho da Contato, então, né? A sua área profissional, né? Aquilo que você faz aí de melhor hoje no ramo da fisioterapia. Conta pra gente aí um pouquinho. Bem, gente, a Contato Fisioterapia, né, foi um desafio desde o começo. A gente começou com uma sala tão pequenininha e um bastão. Então, aqueles clientes que chegavam lá falavam, ué, onde é que é o local mesmo? É nessa aqui, pode entrar, é aqui mesmo. Era quase do tamanho dessa mesa. O local do atendimento, né? E eu comecei a fazer a fisioterapia, depois fiz pós-graduação em ergonomia pelo FRJ, em função das queixas dos trabalhadores. Eles reclamavam de dores, desconforto, eles não podiam me ver na área, que eu acho que via aquele capacete branco, pensava, não, é da área de saúde, né? Vem aqui para me acudir. Aí começava a reclamação de soldador, né? Ai, que dor no ombro, dor na coluna. E aí eu falei, não, gente, eu tenho que fazer algo mais, porque eu não entendia nada sobre doença, né? Muito menos prevenção. E aí, nessa época aí, você trabalhava como? Técnica de segurança do trabalho, gente. Foram 14 anos. Em qual empresa que é? Numa grande mineradora, né? E tudo começou lá em Carajás, no Pará, depois a gente se estendeu para São Luís do Maranhão, depois aqui em Vitória, na área portuária também. Então, a gente atuou aí 14 anos, ouvindo muito choro, muita lamúria e reclamações dos trabalhadores. Foi através dessas reclamações, desses relatos de outros funcionários que você teve a ideia de partir para o ramo da fisioterapia? Foi sim, porque eu me sentia assim muito sem conteúdo para passar. Eu ajudava naquilo que eu podia, né? O pessoal falava de lombalgia, aí eu ia lá, estudava um pouquinho e dava dica, senta com a coluna mais alinhada, né? Coloca o computador na altura dos olhos para não ficar com aquela cabeça mais baixa. Então eu fui pesquisando e aí eu vi que existia essa área, porque até então eu não conhecia, eu não sabia que existia essa profissão, fisioterapia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Foi o primeiro contato que eu tive, foi esse. Eu não. E para você foi uma mudança assim muito radical, você sair da área da área de segurança do trabalho para a área de fisioterapia? Foi bastante radical e até eu fiz uma introdução, né? Na época eu comecei o seguinte,
trabalhava nessa empresa, o pessoal sabia que eu era estudante de fisioterapia, e aí no último período, antes de me formar, eu já abri um consultóriozinho, e os próprios funcionários da empresa iam lá e eu atendia. De 6 Isso dentro da empresa mesmo, Não, né? já fora. Já fora? Minha monografia foi dentro da empresa. Graças a Deus, o diretor na época, maravilhoso, Anderson Carvalho, né? E eles permitiram de eu fazer todo o TCC lá. Então, eu apliquei artigo, eu apliquei questionário, eu tratei 4 pacientes, fiz comparativo, né? Nossa, eu fiz a festa, né? Nossa, foi muito bom, Foi né? muito bom. Assim, logo de início, já começar assim, já com essa missão. Então... Foi bem positivo, né? Foi. Aí nessa época eu comecei a atender alguns pacientes da própria empresa lá nessa sala, que era do tamanho dessa mesa aqui. E eles saíam do trabalho e ia lá. Então eu atendia de 7 da noite até as 21, né? Saía de lá 22 para estar no dia seguinte às 8 horas lá nessa empresa que eu trabalhava, nessa área portuária. Então foi assim uma transição, né? Deu medo, porque você está acostumado com a estabilidade, entrar, bater ponto, receber seu salário e agora, né? Então durante um bom tempo eu paguei para trabalhar, porque eu ia para lá, gente, cadê os pacientes? Não aparecia, né? Então eu ia panfletar mesmo, eu fiz uns panfletos, ia lá para faixa de pedestre, acreditando no meu trabalho, ia lá e entregava, né? Porque o dinheiro era curto para pagar alguém, e assim foi onde tudo começou. É sempre empreender, né? É sempre um desafio muito grande e questão de concorrência, né? Você já tinha concorrentes na época já estruturados e você entrar no mercado, você falar para os outros assim, eu sou nova no mercado. A pessoa chega ali para fazer um tratamento e de repente, você é minha primeira semana, meu primeiro paciente. Isso é desafiador, é algo assim que a gente tem que tirar o chapéu para quem está empreendendo, quem começa, né? Sim. E tem sucesso no futuro, igual você teve nessa jornada que você teve no ramo de fisioterapia. Exatamente. Só uma observação que o meu primeiro paciente, né, foi um gerente dessa grande mineradora e ele estava com indicação de cirurgia já. Ele ia fazer uma cirurgia no ombro. E aí, só sei que eu apliquei as técnicas que eu aprendi de A a Z, voltei e tal, e esse homem não melhorava. Eu falei, Jesus do céu, o que é que eu vou fazer? Só se eu pendurar ele de cabeça para baixo na próxima sessão. E aí, só sei que eu estudei lá, eu falei, gente, o Codman, que é um exercício simples, né, com pezinho, com pêndulo que você vai girando. Eu não apliquei esse exercício porque eu sempre achei ele muito simples, muito bobo, né? Pois acredita, eu apliquei essa técnica, no dia seguinte ele já estava muito bem, relatou uma melhora assim surpreendente, e isso foi em 2007, salvo engano, não, 2007, isso mesmo. E de lá para cá, nunca mais ele precisou fazer cirurgia, tá com o ombro super bem, fez tratamento em outras áreas, né, em outras partes do corpo, e o ombro ele não operou, tá super bem. 100%. Né? E esse relato é um dos, né, tem muito mais outros que passaram por essa situação, né, tava com bisturi já apontando pro ombro, fez a fisioterapia, não precisou, né. Então, já pegando um gancho nessa sua fala aí, vamos falar de saúde preventiva, né? O que a fisioterapia pode ajudar na prevenção de lesões? Pois é, gente, a gente tem que estar atento aos sinais do corpo, né? Vou dar um exemplo bem simples que eu acho que as pessoas vão entender. Você está andando na rua, de repente torce o pé, né? Aí vai subir uma calçada, o tornozelo torce novamente. Isso aí já é um alerta. Você não está com a lesão, né? Não teve uma lesão, não teve um entorse, mas você tem ali uma probabilidade de machucar. Então, qual que é a sua atenção? É observar e procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, já para fazer uma avaliação. Às vezes, com alguns treinamentozinhos, você reforça aqueles ligamentos, aquela musculatura e previne um entorse, uma fratura ou um acidente até pior, entendeu? Então, esse é um dos casos. Então, quer dizer que nesses sinais que o corpo vai dando já é algo, já é de forma preventiva, né? A pessoa já pode prevenir ali uma lesão mais grave, então. Exatamente. Né? A pessoa não sentiu dor, não teve nada, apenas entorse de repetição. É normal isso? Você está tendo entorse de repetição, por exemplo, no pé direito? Não. Ou então você vai subir uma escada, você não sente a firmeza no joelho, você sente um falseio. Isso é normal? Não. Então significa que é um alerta. Você vai esperar lesionar, vai esperar cair e romper um ligamento da patela? Não, né?
FGTS já pode fazer a saúde preventiva. Outro exemplo simples, rapidamente, você pode ficar na frente do espelho, em pé. Observou que um trapézio aqui está mais elevado e o outro mais baixo? Ué, gente, tá estranho isso. Deixa eu procurar um fisioterapeuta. Às vezes até mesmo você não quer, como não tá com dor nem desconforto, você não procura o ortopedista. Você vai no fisioterapeuta, marca uma consulta, uma avaliação postural, ele vai te dizer, realmente está contraturado, vamos então investigar. dependendo da situação, pode já ir direto a um fisioterapeuta, né? Pode, nesse caso pode. Nesse caso pode, Sim, né? fisioterapeuta. E como diferencia a fisioterapia, se diferencia da saúde física como musculação, pilates, o crossfit, vamos botar assim, né? Sim, no caso, a fisioterapia, geralmente as pessoas chegam para fisioterapia quando elas já sentem uma dor, né? Uma dor crônica, aquela dor antiga, que ela já está ali há um tempão, ou então quando o médico, seu ombro está rígido, né? Tem um problema aí de calcificação e tem que fazer uma raspagem, né? Uma artroscopia. Aí, nesse caso, a pessoa chega até a fisioterapia. Ela não consegue malhar, ela não consegue fazer esforço. Para ela, às vezes, é difícil até pentear o cabelo. Então, nesse caso aí, a fisioterapia, ela entra primeiro. Tendo melhoras, aí a gente já entra com o Pilates, né? Para poder fazer o quê? Trabalhar o corpo como um todo. Muitas vezes esse ombro, ele tá anteriorizado, né? Tá uma musculatura aqui mais contraído e atrás mais alongado, então a gente precisa fazer o quê? Reposicionar esse ombro. E isso com exercício. Então, a fisioterapia, ela vai cuidar de uma lesão e o Pilates vai fortalecer, é isso? Exatamente, exatamente. Reestruturar o corpo. Às vezes vai para o Pilates, às vezes vai para o RPG, né? O que seria o RPG? O RPG trabalha com a reeducação postural global, né? Tem pessoas que estão lá com muita dor na coluna e a gente recebe um encaminhamento para o RPG. Só que com a dor que ele está sentindo e com aquela limitação, ele não consegue fazer os exercícios nem os movimentos. Uhum. Então, a gente entra primeiro com o quê? Com a fisioterapia, com a Certo. reabilitação, para depois entrar para a reeducação postural, né? E também o Pilates. O Pilates trabalha muito com postura. O RPG, no caso, vai ser tipo a fisioterapia ou tipo mais o Pilates, no caso aí? Vão ser exercícios ou... É uma técnica bem diferente, mas são exercícios, né? Existe alguns tipos de RPG. Tem o do Suchá, tem o australiano. Uhum. Então, cada um aborda uma linhagem. O australiano já é com determinados movimentos. Tá? Certo. Não é estático, não é isométrico, concêntrico, nem excêntrico. Então, você vai escolher qual o melhor para aquele paciente. Às vezes, ele é um paciente que não tem paciência de ficar em determinada postura, reclama, cansa. Aí, você já introduz o exercício com movimento, né? Que é o RPG mais focado para o padrão australiano. Entendi. Tá, e eu vi que você falou muito de ombro. Em Sim. todos os relatos aí você veio e falou assim, ombro, né? E fala aqui pra gente, qual é a principal reclamação dos seus pacientes, o principal tratamento que você faz na Contato? Sim, boa pergunta, viu? Gostei. Gente, o que mais chega para Contato Fisioterapia de encaminhamento é por lesão na coluna, né? E é na coluna lombar e na coluna cervical. Torácica é bem pouco, é mais cervical e lombar. Hoje, tá tendo essa questão de muita atividade sentada. A pessoa fica sentada no home office, às vezes vai fazer uma viagem sentada, termina o trabalho, ela não tem, às vezes, um ânimo para fazer atividade física, continua em casa sentada no sofá, né? E a outra... E o sofá é o grande vilão, né? Sofá, tanto muita gente acha aí que o sofá vou sentar no sofá, vou descansar, vou relaxar, né? Céu. Mas o sofá é vilão, né? Quem bem soubesse nem deitaria no sofá para deitar. Nem compraria um sofá. As cadeirinhas tá bom demais para manter a coluna ereta, né? E a cadeira do papai, então, gente, o pessoal se deita ali e fica numa postura que não é confortável
por horas a fio. É bom ter uma cadeira do papai para sentar e relaxar, mas não por muito tempo, né? O pessoal quer passar 4 horas, 5 horas deitada numa cadeira do papai. Isso não é saudável. A coluna, então, é a maior, a coluna. reclamação e maior Justamente, tratamento, né? E a questão da cervical, que é o famoso pescoço de tartaruga, né? E agora é tão falado pescoço tecnológico. A pessoa pega o celular. Aqui, ó. Todo mundo aqui olhando para a tela do telefone. Aí ela curva, né? Escorrega na cadeira e fica assim, gente. Não... Isso quando não tá deitado, né? E com o pescoço elevado, Justamente. Né? Aí são as principais causas, né? E eu comento muito ombro, porque ombro e joelho também tem uma frequência muito grande, entendeu? As pessoas lesionam muito o ombro. E algo comum é as pessoas estarem dirigindo, né? Seus veículos e colocar a bolsa ali atrás. Aí vai pegar a bolsa, coloca a bolsa, aquilo acaba criando vários traumas aqui no ombro, Entendi. né? No ligamento, no tendão, vai ficando rígido, e aí tem essa probabilidade. Então, é tão tal que na Contato Fisioterapia a gente tem uma tríade de iniciar o nosso dia, né? Que é panturrilha, a gente trabalha muito a questão do fortalecimento da panturrilha em 4 tipos de movimentos diferentes para a panturrilha, né? Porque a panturrilha é o segundo... né? Isso aí, é o segundo coração, é o que vai fazer o retorno venoso, é aquele sangue circular melhor para o corpo. Né? E até o pessoal às vezes fala, mas eu tenho problema no polegar, por que eu tenho que fortalecer a panturrilha? Aí eu falo, porque a gente aqui é global, a gente trabalha o corpo como um todo, né? Porque não adianta você ficar ali só fazendo a fisioterapia no dedo, sendo que às vezes a forma da pessoa sentar vai gerar o pescoço para frente que vai afetar lá no polegar, né? Então tem que ser um conjunto. O outro aspecto que a gente fortalece é o manguito rotador, né? Todos, manguito rotador, interno, externo, todos fazem exercício, e também a questão da coluna. O manguito aqui, ele vai fortalecer o braço num todo aqui, ombro, essa parte aqui, que é um conjunto de músculo, né? Conhecido como manguito rotador. Então, a gente entra para todos os pacientes, independente da lesão, na hora que vai fazer a cinesioterapia, né? Que é a terapia pelo movimento, ou o Pilates, ele já inicia com esses 3 aquecimentos. A gente fala que é o aquecimento, né? Então, panturrilha, manguito rotador interno e externo, né? E a coluna, né? A cintura e coluna, que é o giro plano, a gente faz o giro plano. Tá. Porque ali ajuda a trabalhar os movimentos da cintura, né? Para prevenir aquele aumento da circunferência, né? A gente fica aí vendo as questões da Organização Mundial de Saúde, que eu falo que ali pede uma medida, né, para a cintura, circunferência tanto para homem quanto para mulher, então a gente vai ajudar com essa questão e com a mobilidade da coluna, né? Às vezes a pessoa trava porque foi olhar para trás, aí trava a coluna. Então, se você já mantém o hábito de fazer aquele movimento, dificilmente vai travar, entendeu? E você falou de lombalgia. Tem como você explicar pra gente como funciona o tratamento de lombalgia, né? Explicar o que é a lombalgia aí? Então, tem a lombalgia, né, que é uma dor na lombar e pode acontecer por vários motivos, e tem a lombociatalgia, que é quando ela afeta o nervo ciático, que pode ser por uma herniação ou pode ser por um abaulamento. Nós já vimos casos de pacientes... Tem muita gente que fala assim, eu tô com dor no ciático. Muita gente usa essa expressão, né? Tô com dor no ciático. Justamente. Aí, qualquer dor vai falar que é isso, né? Mas explica mais pra gente. Essa dor no ciático, ela pode ser também pela síndrome do piriforme. Ou ela afeta lá na coluna, ou ela pega lá no piriforme, que é um músculo pequenininho que passa ali no glúteo, né? E acaba comprimindo o ciático. Então, é bem diferente as dores. Quando é lombalgia, ela é mais centralizada ali atrás da coluna. Quando é o ciático, já vai irradiar, né? E existem os testes, tem o Sloop teste, tem o LASEG que você faz para classificar qual o nível, inclusive, daquela dor, daquela queixa no ciático, entendeu? Entendi. E como que é o tratamento? Dá para tratar tudo de maneira igual? Não, porque, olha, para dor lombar, são vários tipos de exercício, né? Tem os exercícios que é para descompressão, tem os exercícios que é para fortalecimento, tem os exercícios que é para estabilização. Você tem que entender qual é a questão daquele paciente. Então, toda vez que um paciente vai na Contato, ele não faz o mesmo exercício, né? Não, de jeito nenhum. Por exemplo, a gente já recebeu encaminhamento para
para alongar um paciente que estava com lombociatalgia. Quando eu fui fazer a avaliação, ele coloca a palma da mão no chão. Ó. Entendeu? Coloca a palma da mão no chão. Então, como é que eu vou alongar essa pessoa, sendo que ele já é totalmente flexível? Ele tem uma flexibilidade, assim, desses Isso 17... são poucos que fazem, né? Uma peça rara que a gente atende. É uma peça rara mesmo. E ele é todo flexível. Então, o caso dele é de alongamento? Gente, não é. É um caso de entrar para estabilização e fortalecimento. E nesse caso, o que vocês fazem? Volta pro médico? Não, a gente também não entra em debate. Um ponto principal que a gente não entra em debate, porque o paciente ele vem com aquela informação do médico, tem que alongar a coluna, o médico mandou tá aqui, ele escreveu isso. No caso aí foi um relato dele que foi errado pro médico? Não, encaminhamento mesmo, Não, pedido. o relato do paciente, ele chegou lá no médico, falou o que ele estava sentindo e tal, e... Sim, a lombociatalgia e tal, então vamos alongar, entendeu? Certo. A conduta, a prescrição, fez essa prescrição. Mas nesse caso a gente não entra em conflito, a gente fala, tá bom, vamos cá, né? Vamos aqui fazer os exercícios. Certo. Aí a gente passa exercício de estabilização pélvica, estabilização do quadril, abdominal, né? Trabalha um pouco de extensão de tronco, já que para flexão ele já está bem alongado. E geralmente quando a pessoa está num processo inflamatório, a gente dificilmente alonga, porque só o ato de alongar já vai espalhar aquela inflamação. Entendeu? Por exemplo, eu tô com uma dor aqui nesse punho, né? Aí eu vou e eu não conheço bem, o paciente está relatando aquela dor, é uma tendinite, uma inflamação, aí eu falo, vamos alongar? Aí esse ato de fazer esse alongamento já pode gerar um aumento dessa inflamação. Por isso que a gente tem que avaliar cada caso. Então, quando o paciente chega com encaminhamento médico, pedido, exame, a gente olha tudo, né? Mas a gente olha também a postura desse paciente, a gente faz uma sequência de fotos. Então o paciente quando chega, ele tem que falar tudo, né? Tem. Se ele esconder alguma coisa, existe um risco que a pessoa corre, né? Tem. Nessa situação tem sim. aí. E tem muitos casos que eles esquecem de comentar alguma coisa, mas quando na outra consulta ele vai, inclusive você me fez aquela pergunta, eu lembrei que dia tal eu escorreguei, entendeu? Aí ele traz mais informações. Aí você anexa lá no... A gente anota, complementa, tá? Ah, tá, entendi. Mas assim, ó, ele chegou com aquela dor. E quando ele chega com aquela dor, ele já tá com aquela dor já há bastante tempo. Geralmente ele vai levantar de manhã cedo, trava a coluna e fica aí 3 semanas dando massagem, colocando gelo. Até um belo dia, 6 meses depois, a dor não passou. Aí é que ele vai procurar o médico. Só que aí a dor já é crônica. Entendi. Entendeu? Ela não é mais aguda. E uma dor crônica, ela é mais difícil de tratar. Porque às vezes você faz todo o tratamento, o processo inflamatório já melhorou, a hérnia já deu uma diminuída, mas aquele marcador da lesão tá aqui, ó, no cérebro, na caixa preta. Né? Então fica aquele marcador de lesão. Caramba. Ele faz um registro, tá? Um exemplo é a pessoa que amputa o braço. Dá 10 anos a pessoa tá falando, minha mão tá coçando. Tô com dor na mão, só que a pessoa já amputou. Tem relatos desse tipo? Tem, que a dor é membro fantasma, né? Já é uma outra questão, mas é só para mostrar que lá no cérebro fica registrado o marcador de lesão. É igual a pessoa que tem memória muscular. Quem faz atividade física, bastante, já fez há muito tempo, quando para um tempo que volta, existe a memória muscular. Rapidinho ele faz o shape, né? É muito mais rápido do que uma pessoa que vai começar. Mais rápido, bem mais rápido. Né? Por quê? Porque o músculo tem a memória muscular. Entendi. Né? E agora, assim, nesse mundo tão tecnológico, digital que aí tá, esses métodos avançados, esses métodos novos que tem aí no mercado, você aprova ou você prefere o mais tradicional? Então, olha só... Tem muita coisa nova aí, tá? Tem muita coisa nova aí. Tem bastante coisa nova. E o pessoal... tá impressionando as pessoas, né? Então, bastante. E o pessoal já chega com aquele nome para você e já diz que é aquilo. Mas sabe o que a gente... o que a gente adota? Existe ozonioterapia, existe uns exercícios que você veste um macacão e ele vai te dando eletroneuroestimulação e você faz o movimento associado ao choque, né, que é com a corrente russa. Existe... Ai, gente, é tanta coisa. E todos eles para dar comodidade, né?
A maioria deles... Alguns sim. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós da Contato, a gente preserva aquele atendimento mais clássico, né? Que é o exercício, o alongamento, o fortalecimento, o olhar para a postura, né? Porque é o básico bem feito, entendeu? Existe uma coisa muito de moda. Já teve a moda da plataforma vibratória, que a pessoa ficava ali em cima e fazia os exercícios na plataforma. Hoje em dia, quem tem uma plataforma vibratória no seu consultório? Sumiu, já não faz mais efeito, né? Ou então, vou usar umas... determinado ventosa, né? Aí teve a era da ventosa, que para onde você via tinha pessoal com as manchas no corpo de ventosa. Hoje já deu uma caída. Né? É porque tudo vai virando moda, né? O tal do modismo. Sempre a tendência do momento, né? Hoje já é o macacão, né? Que faz a eletroestimulação junto com o exercício, 20 minutos você tá liberado. Tem algum resultado? Tem, né? Resultado tem sim, tem o resultado. É interessante, só que acaba que daqui a pouco aquilo esquece. A pessoa vai, deixa de lado e tudo. E o método tradicional, ele se mantém. A gente é muito assim, do básico bem feito, né? É usar o peso do próprio corpo, faz o exercício, a disciplina, né? Porque eu penso assim, se a pessoa, vou me sentir bem, só tô bem com o macacão ou só tô bem na plataforma. E o resto do dia? Que a pessoa vai ter que andar com o macacão direto? Não tem como, né? Então, assim, a pessoa tem que estar bem fisicamente ali no dia a dia, né? Então, o próprio corpo dela que tem que reagir a tudo isso, né? E tem pessoas que é bem tendenciosa a experimentar muito mais coisas. Então, se essa pessoa é tendenciosa a experimentar muito mais coisas, que ela busque essas modalidades. Tem gente que tem tempo que faz natação, depois faz a hidro, depois faz... O importante é você olhar para você, ver assim, o que eu me adapto no momento. É a natação? Então vai lá, pratica a natação, faz bem feito. O importante é você reservar o tempo para cuidar da sua saúde. Isso aí. Né? E quais as dicas de cuidado que você tem assim para dar para as pessoas? Dicas de cuidado postural? Quais os cuidados que você tem assim para falar aqui pra gente? Então, gente, a postura é hábito, né? Tudo é questão de hábito. Então, se você cria um hábito de se sentar corretamente, seja lá onde for, né? Numa reunião, no cinema, você vai sempre estar adotando uma postura. Eu tô sentado correto aqui, né? Agora tá. Agora tá, né? Não pode deitar na cadeira, né? Tem que manter a linha, a elegância. Eu falo sempre com os pacientes, gente, olha a elegância, né? Vamos preservar essa linha. Mas, enfim, você pode sim, no dia a dia, se você tá parado, pisa nos 2 pés, que são as tuas 2 bases, né? Tem gente que tem o hábito de já ganhar uma escoliose porque pisa só de um lado do corpo. Não entra. Então, já que você tem um hábito de um lado, em alguma coisa. Vai para o outro e vai para o meio. Se você cruza as pernas direita, cruza a perna direita, dá um tempo, depois cruza a esquerda, depois coloca as 2 embaixo, né? Então, assim, adotando, vai varrer uma casa, observa a sua postura. Por isso que, voltando aqui naquele assunto que você falou, fortalecer as panturrilhas, né? Sim, exatamente, para aguentar essa... posição elegante durante o dia. Porque ficar muito tempo em pé já gera dor, né? Normal, né? Gera sim. Mas se tiver bem preparado, não vai ter, né? Diminui. Por exemplo, né? Se você trabalha muito tempo em pé, então você faz um treino que te favoreça trabalhar em pé por mais tempo e numa postura boa. Se você já trabalha sentado, né? Tem gente que fica sentado 12 horas por dia. Eu trabalho sentado o dia inteiro. Então, aí nesse caso você tem que fazer o seguinte, preservar a sua saúde, primeiramente, para você poder trabalhar até muito mais, né? Mas, a cada 50 minutos sentado, 10 minutos você levanta, né? Para fazer outras atividades, para poder, sei lá, vai ao toalete, toma uma água, liga para alguém, vai na impressora, mas 10 minutos você fica ali circulando, né? Que é uma dica. A cada 50 minutos sentado. Né? Isso aí. Tá trabalhando ali no computador, no notebook, entenda que ele tem que ter uma altura. Se você colocar o notebook nessa mesa e ficar digitando, seu punho não vai aguentar, seus ombros não vão aguentar muito tempo, logo vai te dar um cansaço mental, uma fadiga. Então, o certo prepara teu ambiente.
eleva na altura dos olhos, coloca um suporte, um teclado extra, coloca um suporte para pôr o mouse, né? E você ter conforto para render muito mais. Eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhar muito mais, melhor, mais produtivo, se você tiver com uma situação de trabalho boa, uma iluminação boa, uma ventilação, para não entrar em exaustão, entendeu? Porque Entendi. Esses dias eu passei por isso, né? Tava numa mesa que não era apropriada, quina viva, de quina viva ainda. A cadeira não estava apropriada também pro notebook, né? O mouse exatamente. aqui, ó, ficou uma dor insuportável para Foi. dormir depois. Foi. Para dormir foi ruim, para acordar foi pior É ainda. isso aí. Então, assim, não consegui dormir direito, então isso tudo conta, né? Cadeira, postura, Exatamente. altura, né? Tudo, tudo. Iluminação, né? E principalmente esse período de intervalo, né? De descanso. E uma coisa que você falou aí da questão do punho, né? Às vezes a pessoa coloca tanta pulseira, pulseira, relógio, e vai digitar. E aquilo vai sobrecarregando o punho. E aí, às vezes adquire uma lesão que para tratar demora uns 6 meses até aquilo desinflamar, a força, a pessoa fica sem força para abrir um vidro, para Aham. escovar os dentes, pentear o cabelo. É isso que acontece quando acontece uma lesão no punho, Então, né? excesso de pulseira, Também apertando, essas isso, tira coisas, as né? pulseiras, né? Coloca, deixa nada não aqui, ó, deixa tudo lisinho, um suporte para botar seu punho, um teclado extra e trabalha numa boa. Quando você for para um lazer, aí você vai, coloca sua pulseirinha bonita, glamurosa, mas na hora do trabalho evita, porque é uma compressão que gera aqui, e essa região ela passa muito tendão, muito nervo, muito músculo e é fácil de lesionar isso aqui. Poxa, que bom, hein? É. E esses dias atrás a gente até fez uma campanha sobre envelhecimento saudável, né? Sim, Envelhecer com saúde, longevidade. longevidade, envelhecer com saúde, envelhecer ativo. Quais seriam suas dicas para a pessoa envelhecer com saúde? Olha, Chegar à melhor idade com saúde, né? é, Aí depois você fala também qual a idade que você considera idoso aí para o ah, pessoal. olha, chegam uns idosos de 60 anos lá na Contato que eu falo assim, aqui você pode ser idoso em outro lugar, Lá na mas fila do aqui não. supermercado, nem lá eles estão querendo É, mais, porque né? quando eu encontro na fila dos idosos, eu olho logo assim de cara feia, né? E eles já ficam atentos. Gente, olha só. É, realmente, assim, o pessoal, eles tendem essa questão, 60 anos, sou idoso. Não é, gente. Olha, eu trabalho com, já atendi pessoas com 97 anos fazendo pilates. Uma senhora e um senhor, inclusive já faleceram. E, tipo assim, idoso, vamos ver quando que você vai perder as suas funções, seus controles. Às vezes o controle do esfíncter, né? Você acaba tendo perda de urina, perda de xixi, você não consegue mais levantar uma perna para subir um degrau, né? Aí você já está naquela questão do idoso. A gente tem que estar ali segurando, aparando para você não cair, não tropeçar. Agora, o pessoal que está lá na Contato, com 60 anos, a gente fala assim, gente, vocês vão chegar do jeito que vocês estão fazendo exercício, dessa maneira que vocês estão se alimentando, pegando sol, cuidando do espiritual, vocês vão chegar aos 85 anos muito bem, né? E já tem alguns com Já quase isso, tem, né? já. Tem lá alguns que... Muito bem, bonito, firme, fazendo atividade. Tem gente que eu acompanho já há uns 17 anos já. Então, assim, você vê o processo. E a pessoa cada vez está melhor, está mais bonita, está mais madura. Isso tudo graças ao quê? Ao fortalecimento da musculatura, né? Quando você fortalece a musculatura, evita alimentos que inflamam teu corpo, tem uma boa noite de sono, trabalha no social. Lá na Contato a gente trabalha muito essa questão social, né? A brincadeira, a conversa, é uma coisa muito descontraída, muito família, né? O ambiente é bem familiar por isso mesmo. que eu falo que é o básico bem feito, né? A gente quer que a pessoa chegue lá depois de um dia cansativo e se sinta bem, se sinta leve, sem muita cobrança, né? E aí eu falo sempre para aquelas pessoas, gente, vocês vão chegar aos 90 com muito glamour, né? Se Deus permitir. Porque tão bem, tão muito bem.
Não sabe nem do que vai morrer. Tem diabetes? Não tem. Tem pressão alta? Não tem. Que A bom, né? maioria dessas doenças crônicas a pessoa não tem. Então, para ter uma longevidade saudável, né, sem ser dependente de medicamento, andando, falando, você tem que fazer tudo isso hoje. Porque se você hoje chega do trabalho, se joga no sofá e fica lá achando que você vai ter energia, não vai. A televisão ela só vai roubar suas energias, né? Ficar maratonando só vai drenar a tua energia. O que que vai te gerar energia? O movimento. E né? nós fomos feitos para estar em Para se movimento. movimentar. Você pode até reservar sua uma horazinha ali para poder se jogar no sofá. Isso não é ruim, não. E a gente até observa, né? Durante o dia, a gente está andando na rua, no shopping, em qualquer lugar, a gente Sim. observa a postura e a firmeza de alguns idosos Sim. lá na Contato e outros na rua, né? Sim, A justamente. gente observa muito isso e a gente vê a diferença disso aí. Justamente. E a gente tem que estar atento, porque essa questão da pirâmide, antes era aquela família com o idoso, a idosa, uns 14 filhos, mais não sei quantos netos, tataraneto. Hoje não, essa pirâmide está invertendo. Daqui a muito breve será idoso cuidando de idoso. Né? Gente de 80 sendo cuidado por gente de 65, né? Ou invertido até, né? Justamente, depende tem idoso de aí de 80 aí que tá dando um show em pessoas de 60 anos, 50 anos, né? Eu falo assim, gente, ó, idoso, pelo que eu tô observando aí, nesses 17 anos de atendimento, idoso é quem não se cuida, tá bom? Tem muitas mães e filhas aí que eu vejo, a mãe tá mais nova do que a filha. Por quê? Porque se cuida, né? Tem uma boa alimentação, já tem uma mentalidade diferenciada, já não se curva para qualquer doce, para qualquer coisa, bebe água o suficiente. É fazer o básico bem feito. Eu tô lembrando aqui de um vídeo que a gente assistiu, foi até do Danilo Gentili, que falava de uma cidade lá na Itália, Sim. Onde lá tinha muito morro nessa cidade, uma ladeira que fortalecia a panturrilha das pessoas. Aí. E os idosos de lá eram fortes. Eram idosos Os idosos lá eram saudáveis. Não tinha assim menos doença do que de outros lugares. Participavam de festas e dançavam e assim, envelhecendo com qualidade, né? Exatamente. Porque a gente tem visto aí que tem muita gente que por não fazer atividade física, a pessoa ela não pode nem olhar rápido porque ela dá logo uma crise de labirintite, né? Sendo que um dos tratamentos da labirintite é a fisioterapia. Você entende? É fazer o movimento. A pessoa não tem nem mais movimento. Ela vai olhar, ela é rígida, ela é dura. Meu Deus. Por quê? Porque não tem o hábito de fazer isso. É o tempo todo parada, sentada. E nesse caso aí, a pessoa consegue reverter essa situação ou vai ficar sempre um pouco mais lenta? Olha, no caso da labirintite, consegue sim melhorar, reverter sim. Não, nessa rigidez. Na rigidez consegue melhorar, tá? Olha, a gente já fez vários antes e depois, a foto do antes e a foto do depois de pacientes bem idosos que tiveram uma evolução assim muito boa, tá? E o próprio relato do paciente, principalmente para higiene. Nossa, antes eu não conseguia me higienizar, agora eu tô conseguindo. Esse é um clássico. Antes eu não conseguia lavar meu pé, agora eu tô conseguindo. Eu não conseguia abotoar o sutiã. Agora eu já estou conseguindo. Então, são relatos deles, assim, coisas simples do dia a dia, tá? São coisas simples, né? O básico, né? Praticamente. Exatamente. Que a pessoa, tipo assim, cria uma dificuldade sem fazer o exercício, no Exatamente, caso, né? Exatamente. Vamos lá. Mitos e verdades sobre fisioterapia. Oh, meu Deus. Tem que ter isso mesmo? Fala pra gente aí o que é uma coisa assim que a pessoa acha que aí não é na fisioterapia. Você tem alguma coisa assim pra falar pra gente? Olha, são casos, né, que chegam assim pra gente que a gente fica assim olhando e fala, oi, de onde que tirou isso, né? Eu vou falar aqui de 3. Eu tô rindo assim porque na época eu fiquei assim, meu Deus do céu, é muita coisa. A pessoa chegar lá perguntar pra gente se daria para tirar a gordura da barriga e colocar no glúteo, com a drenagem, com a massagem. Eu falei, como assim, tirar a gordura? Não, porque eu vi numa propaganda e tal,
uma divulgação que a pessoa, a fisioterapeuta, a profissional, tira a gordura da barriga e já coloca ali no glúteo. Eu falei, ué, gente, mas eu até perguntei na época, ela usa alguma cânula para drenar aquela gordura, injetar, porque fisioterapeuta não pode fazer esses procedimentos invasivos, né? Ela, não, é só com a massagem. Ela faz a manobra da barriga, já joga no bumbum e aí já forma ali, aquela gordura já vai beneficiar o glúteo. Nossa. Aí eu Tudo psicológico, né? Aí eu fico, gente, ó, é muita enganação. Coitado das pessoas. Se elas não ficam atentas àquilo, elas entram em cilada feia. Às vezes chega gente para mim e fala, não, é porque eu já fui em determinado profissional, ele já me alinhou todinho, ele fez umas técnicas, umas manobras e tá, e eu tô todo alinhado, minha coluna agora tá no lugar. E aí eu falei, mas quantas sessões você já fez? Ah, eu fiz acho que umas 6 ou 8 sessões. Mas então você tá de alta de lá, não? Não, mas é porque eu ainda tô com dor, não tô ainda confiante e tal. Ué, gente, mas a pessoa te alinhou, te posicionou numa única sessão, ela já te fez manter a postura. O que você tá fazendo aqui então? Tá procurando mais o quê, né? É alta, você já foi alinhado, já te crescendo. E, gente, é assim... Eu não sei se é o paciente que interpreta dessa forma, né? Mas eu acho que não, porque já chegaram algumas pessoas, não foi só um. Foram alguns que chegaram com essa informação. Mas assim, não tem como. O que faz esse corpo ficar alinhado? Tá ali o osso, o ligamento, o tendão. Eles não têm estrutura de tônus, né? Então ele tá ali para interligar. Então o que faz essa boa postura? O que faz a gente ter esse equilíbrio, essa barriguinha mais contraída, os músculos mais fortes? É o exercício. Puro e simples o exercício, né? E ele hipertrofia, claro, você dormindo bem, se alimentando bem, né? É um conjunto de fatores. Agora, eu te posicionar numa maca, fazer determinados movimentos, vai te fazer alinhar a coluna e te deixar todo alinhado, né? Então, eu não sei qual a forma de interpretar desse paciente, mas eu explico, não, se já foi alinhado, tá alinhado, não tem mais, eu né? Eu acredito que é o conjunto, né, da obra que vai gerar um bom resultado. É o exercício diário, é a rotina que a pessoa vai criar, né? É a rotina. E eu vou te falar que é igual escovar dente. Parou de escovar dente, vai dar cárie, vai dar mau hálito, vai dar uma série de coisas, então é a mesma coisa. Se você parou de fazer o exercício para o músculo, esse músculo já vai perder o tônus, já vai entrar ali a gordura no lugar do músculo, né? Então, isso é para sempre. E a gordura, esses dias você até falou sobre isso, que a gordura, ela tem volume, né? Exatamente. E o músculo não, né? Dá volume. Não, justamente. É como se fosse uma esponja ali, não tem só crescendo, mas tem peso, né? É isso aí. E eu comparo assim, porque às vezes as pacientes ficam até desanimadas. Ah, eu tô fazendo pilates, mas eu não emagreci, né? Mas ela observa que a cinturinha dela tá menor, que a coxinha tá mais firme, os músculos da coxa, que a roupa que antes não entrava, não passava do joelho, agora tá entrando e abotoando. Aí ela se pesa na balança, dá o mesmo peso de antigamente, né? Mas é músculo, Mas né? Porque tem uma troca, né, gente? Tem uma troca, não precisa ficar fissurado em balança, né? Você pode vestir sua roupa, se sentir bem e continuar fazendo. Porque aquela coisa, parou de fazer o exercício regularmente, vai ter o retrocesso, é o tal do efeito sanfona, né? Vai engordar de novo, vai gerar flacidez, vai ter uma série de problemas. Certo. E outro mito que a gente vê muito aí é dizer que a fisioterapia é só para pós-operatório, reabilitação, essas coisas assim, é mito também, né? É mito, gente. O pessoal associa, tipo assim, fisioterapia à lesão, a trauma. Não, você pode muito bem observar na rua, né? Observa as pessoas andando, como que é. Gente, é um andar esquisito, com aquele pé de pato, todo desengonçado, né? Então, a fisioterapia entra com o papel de alinhar sua postura também, de te ensinar como caminhar, né? De mostrar como deitar, como sentar. Você pode consultar o fisioterapeuta, perguntar, fazer uma avaliação e ver o que você pode melhorar. Entendeu? E isso, inclusive, vai te garantir uma economia, né? Porque aí vai te prevenir de uma lesão no ombro, na cervical,
Às vezes até mesmo uma dor na coluna, uma escoliose. Então você pode fazer uma consulta com um fisioterapeuta assim. E assim, qual foi para você nesse período todinho da fisioterapia que você veio lá de trás? Já são quantos anos mesmo na área? 17 anos já. 17 anos na área da fisioterapia. Qual foi o seu maior desafio? Aquilo que você enfrentou ali? Qual foi o paciente que te deu aquela maior atenção você teve que ter para aquele caso, assim? Sim. Não vou falar nomes, né? Mas foi um caso que a Contato inteira conhece, porque eles viram, né, acontecer ali diante deles. E sempre quando tem alguma situação que eles querem mencionar a gente, eles lembram o caso desse paciente, né? Eles colocam aquilo como um grau de importância muito grande. Esse paciente, a gente começou a manter contato, ele estava em São Paulo, né? Já estava bastante tempo em São Paulo. Ele sofreu, né, um acidente, na verdade, numa tentativa de assalto, ele pulou de uma altura muito alta e ele fraturou os 2 tornozelos, os 2 punhos, a coluna lombar, a bacia e a coluna cervical, né? E nisso ele já ficou meses internado, teve risco de morte várias vezes, risco de amputação também. E aí recuperou, foi para casa, fez bastante fisioterapia domiciliar, né? E aí um belo dia a família dele mantém contato dizendo que ele ia vir para ser tratado em Vitória, né? Tava afastado. Esse tratamento dele em São Paulo não deu resultado. Então, o que eles comentaram assim, né, é que era feita uma fisioterapia muito devagar, muito fraca, era deitado ali, não tinha um incentivo maior, né? E o caso dele era bem... E o caso dele, imagina, fratura dos 2 tornozelos com placa e parafuso, punhos, os 2, cervical, lombar e pelve, né? E quando ele chegou, ele estava inclusive com as 2 pernas muito inchadas, né? Com cacifo positivo, que é o quê? Grau 3, aquele que é onde a gente aperta e fica aquele fundo, que demora a voltar, né? Eu apertava o pé e demorava a voltar. Isso muito é devido inchaço. à circulação? Muito tempo sentado, né? Sem mexer as pernas, aí vai ficando aquele acúmulo de retenção de líquido, né? Uhum. E no calcanhar dele tinha até ainda escara, né? Tinha o curativo por causa das escaras, né? Então, esse caso, mantendo contato e tal, não, a pessoa tá na cadeira de roda e tudo, só que eu não imaginava tanto, né? Assim, tanta necessidade de atuação. E aí já era meio que tido como cadeirante, né? Já era uma coisa que já era para ficar daquele jeito. Dificilmente ia andar, dificilmente ia ter suas atividades normais, né? E aí a gente começou. Eu encarei, eu falei, meu Deus, lá vem. Quando chegou foi um susto para mim, né? Porque imagina atender um caso tão complexo e pela primeira vez, né? E aí eu comecei, tem chance de andar? Não se sabe, não sabia se ia voltar a andar. E começamos um treino muito intenso. E exercício para fazer em casa. O relato médico não tinha essa conclusão, né? Não tinha. Era para ficar na cadeira mesmo. Não ia ter essa volta, né? E aí começamos muito treino. Eu até brincava, né? Eu falava, não, quando você começar a andar, a gente vai dançar no forró, né? Sou evangélica e tudo, não frequento festas, mas a gente sempre usava esse incentivo porque ele gostava, né? De dançar e tal. Não, vamos no forró. Né? E aí a gente fazia treino, era eu e ele ali, no corpo a corpo, sabe? Vamos ficar em pé, não consegue, tem medo e tal. Eu falei, você tem 1 semana pra gente tirar você dessa cadeira de rodas, senão você vai realmente ficar aí, né? E aí começou a sentar, levantar, aí realmente saiu da cadeira de roda. Um belo dia, né? Isso foi quanto tempo, mais ou menos? Foi curto, não foi muito tempo, não. Questão assim de 1 semana para 15 dias. A gente intensificou muito na drenagem, as pernas desinchou, os pés já começaram a fazer esse movimento. E o atendimento dele era como? Diário ou ele... Era todo santo dia. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Inclusive, ele tinha exercício para fazer em casa de manhã, à tarde fazer a físio e à tardezinha fazer os exercícios. Então, era assim, foi em casa também. Tá, no início, deitado ou sentado, né? No início foi, tipo, muito deitado, assim, nos primeiros dias deitado, porque era muito inchaço a perna, então tinha que drenar
né? Fazer ganhar mobilidade do tornozelo. Como é que consegue andar com o tornozelo duro, com edema, rígido, mais placa, mais parafuso, mais escara? Foi muito difícil, né? E aí dali, vamos lá, tá sentado na cadeira de roda, ele colocava a mão aqui atrás, eu pegava, e ele estava obeso também na época, aí ele ficava em pé, ensaiava, né? Essa dancinha, senta, levanta, até que um belo dia, numa puxada, ele ficou em pé. Eu falei, então esse negócio pode ser que tenha jeito. E aí sentou, levantou. Então, vamos lá, agora vamos ficar em pé, na parede ali, se escorando. Aí, um belo dia eu falei, a partir de hoje, você deixa essa cadeira de roda, vem só com as muletas, né? Mas antes disso, ele usou um andador. Um andador, né? Uhum. E o principal disso aí tudo que eu vejo que você está contando foi a participação do paciente, né? Muito importante pelo jeito, né? Ele acreditou. Ele é uma pessoa muito inteligente, já estudou muito, lê muito, estuda, trabalha numa grande empresa, inclusive. E o sonho dele era voltar para a área dele trabalhando, né? Só que pela profissão dele, ele não conseguiu voltar para a área dele porque é uma área muito perigosa, né? Tem um certo risco. Mas ele voltou para a empresa e hoje ele trabalha e está feliz da vida. E um dia ele me pregou um susto, porque ele veio dirigindo de São Paulo para cá. No meio do tratamento? Quando já tinha tido alta. Aí, e outra coisa legal foi quando ele voltou no dia lá, tava a junta médica, né? Porque ele foi fazer uma consulta com uma junta médica, porque o caso dele foi muito complicado. E aí, nessa junta médica, quando ele entrou andando, diz que teve um médico até que chorou, entendeu? Porque ninguém imaginou que ele fosse realmente andar. E ele entrou andando, ó, com duas perninhas. E voltando aqui, a gente tava você se empolgou e foi direto pro final da história, né? Sim. Ele, depois do andador, começou a usar muleta, muleta, né? Duas muletas, depois você pediu uma pra ele deixar muleta. A cadeira, deixar o andador, começar a andar de muletas. E como é que foi esse processo aí? Foi assim, foi difícil, porque ele realmente era muito. Imagina você andar com duas placas de parafuso no pé, né? Então é difícil. A cervical, para dobrar, para virar. Então ele tinha muito medo de cair. As ruas não são preparadas, né? Tem muito altos e baixos e tudo. Apesar dele descer na garagem, subir para contato, né, no elevador, mas ainda assim dava um certo medo, era um certo risco. Mas ou fazia isso pelo tempo que estava já essa situação de cadeira de roda, ou fazia isso, ou ele ia ficar realmente na cadeira de roda, entendeu? Então, assim, esse foi uma situação assim que, graças a Deus, ele saiu da cadeira de roda, ele anda, trabalha, faz a vida dele, continua fazendo pilates, dirige. E uma distância. E toda vez que ele vem em Vitória, a gente se encontra, né? Antes a gente tomava açaí, só que agora a gente não vai mais tomar açaí, vamos tomar um suco, uma água com gás, né? Então, É isso. Ele fez questão até de vir de carro para mostrar que ele tá bem, né? Foi. Gente, olha, é assim, é de emocionar. E o pai dele, assim, enche os olhos de água, porque o pai dele, ele fala sempre assim, não, primeiramente Deus, depois, né, aí fala da gente, da Contato Fisioterapia, porque realmente a gente acreditou. E eu vejo, assim, quantas pessoas que estão aí que tiveram AVC, que se pegasse firme, ia voltar a andar, não ia ficar na cadeira de roda. Né? Porque existe. O primeiro é aqui, né? Existe algo chamado neuroplasticidade. Então, imagina, você entra numa floresta, né? E tem um caminho ali que você já faz todo dia. Deixou de ir lá, aquele mato cresce, volta tudo a ser floresta de novo, você vai ter que fazer o quê? Abrir novos caminhos. Então, isso é a neuroplasticidade. E o cérebro, ele é muito bom nisso. Né? Então, você tem que fazer, tem que acreditar. E posso contar mais um caso? Mais um? Conta. O espaço é seu, fica à vontade. Que esse eu acho muito interessante, né? Que é um caso diferente, que é a paralisia facial. Entendeu? A gente atendeu alguns casos já de paralisia facial, mas esse caso me marcou porque é uma pessoa que viaja muito, né? Trabalha fazendo transporte de carga internacional, né? Em voos aéreos. E ele chegou lá também com um lado bem debilitado, né? E o olho não fechava, quando ia beber, a água escorria pelo canto do olho, e devido a estresse, atividade corrida, ele teve essa paralisia, inclusive num período que ele estava fora do Brasil, estava viajando, né, para transporte de cargas. E aí, a paralisia foi devido a estresse, né? Fizeram tudo que é exame,
Não deu bactéria, não deu infecção, não deu inflamação, tudo, a coluna normal, tudo, neurologista, tudo normal. Então, não deu isso, provavelmente estresse, né? Essa paralisia. E aí, na época, o médico falou, ó, daqui a uns 6 meses, pode ser que sua reabilitação, você consiga, né, voltar ao normal, inclusive a boca bem caída, o olho, tinha que dormir com tapa-olhos, tinha que ter muito cuidado, porque com quente, né, por causa da sensibilidade. E aí a gente fez as fotos, né, do antes, fez os vídeos, né, e o médico falou, ó, daqui a uns 6 meses, você provavelmente vai voltar a ficar bem. E aí começou uma fisioterapia bem intensiva. Inclusive, é o que eu digo sempre, gente, faz em casa. Faz o exercício, cuida em casa, porque ali com a gente é 1 hora e as 23 horas aí, né? Então e aí passamos os exercícios, né? Ele saía lá com a filmagem dos exercícios que tinha que fazer, né? Tipo sopra, faz careta, aqueles exercícios da face, e fazia. E também outra coisa que a gente pediu para ele é reservar 1 hora para fazer uma atividade física, fortalecer as coxas, os abdômenes, braço, glúteo, fazer um fortalecimento global. Filmei ele fez, né, montei o protocolo de exercício filmado e ele fazia em casa. Nesse período, já que não ia trabalhar, estava de atestado, né? E aí, o que acontece? Logo na segunda sessão, ele já sentiu uma melhora, o olho dando resposta para fechar, não tava mais a água não estava mais escorrendo no canto da boca. Com 8 sessões, foram 8 dias. 8 sessões, ele já estava super bem. Aí fizemos as outras 2 sessões, né, para completar 10 sessões, para poder, tipo assim, não, vamos fazer tudo, né, fechar. Nossa. E super bem. Aí fizemos o depois, gente, o sorriso voltou ao normal, o olho voltou ao normal, o franzir da testa, o A, E, I, O, U que a gente grava. Então, assim, isso graças a gente, da Contato Fisioterapia e Pilates, não. Isso aí é graças a ele, que foi lá, fez os exercícios. Inclusive, os exercícios eram feitos tampando o lado lesionado, né? A gente trabalhou muito com imagem espelho. Então, ele tampava o lado lesionado, ficava na frente do espelho fazendo os exercícios. Subia a sobrancelha, assoviava, cara de choro, cara de fedor, tudo, né? Para poder estimular o outro lado sem olhar para o lado ruim. Né? Ele não podia olhar para o lado que estava derretido, né? E ele fez esses exercícios e ficou assim impressionado. Inclusive, o pai é médico e tal. E aí, voltou. E o medo dele, a preocupação era de não conseguir voltar a trabalhar, né? Porque é uma profissão que requer muita atenção, muito cuidado. É uma profissão de alto risco, né? Isso vacilo. Aí. Qualquer vacilo não tá nas alturas, né? Então, o principal, então, primeiro é o paciente acreditar, né? É ele acreditar. O paciente acreditar que vai dar certo. Que vai dar certo. Às vezes eles chegam até desacreditados, né? Na maioria eles chegam dos casos, né? Achando que... Porque às vezes assim, ó, o profissional que atende, ele dá um parecer do que está na estatística, né? Na estatística médica, na estatística de acontecimentos ali. Então, eu falo assim, ó, daqui a uns 6 meses, né? Você provavelmente vai melhorar. Só que ele, na segunda sessão, ele já estava, assim, vendo melhoras. Na 8ª, ele já estava 100% para alta. Só que a gente concluiu as 2, né? Ele já tinha, inclusive, pago, foi particular esse atendimento e tal, né? Aí é a questão... a pessoa, ele tinha um plano, só que o plano não atendia. Quando foi atender, foi de uma maneira, né, que ele não agradou e fez com a gente lá. A gente atende plano e o particular, e o atendimento é igualitário, não tem diferença, né? Mas, assim, a nossa atenção para o paciente, independente de qualquer coisa, ela é especial, ela é voltada para aquele paciente. Se ele fizer o que a gente propõe, o que a gente combina no tratamento, dá resultado. Agora, se ele não fizer, não adianta, que a gente ali não vai ter essa função. Entendeu? A gente pode fazer as manobras, as técnicas. Eu posso, vamos lá, alonguei a cervical, a pessoa saiu super bem. Aí sai dali, ela vai abaixar a cabeça pesa 5 quilos. Quanto mais vai abaixando, ela chega a pesar 45 quilos. Então, ela chega lá na recepção e senta de cabeça baixa. Quase 10 vezes mais o peso dela isso mesma, aí, ó. Né? Aqui nessa posição ereta, em cima do pescoço, ela pesa de 4 a 5 quilos. Mas quanto mais eu vou abaixando, aumento o ângulo, mais ela vai pesando, né? E a pessoa sai de um tratamento e pratica coisa errada lá fora,
Aí não dá certo. Usa travesseiro muito alto, né? É o que a gente vinha dizendo antes de começar a gravação, né? Uhum. Que a pessoa, estando numa postura certa, ela vai ter menos esforço, né? É isso aí, E justamente. estando numa postura errada e vamos botar assim, Nossa. sem o preparo físico certo também, vai fazer muito mais esforço, né? Exatamente, Vai fazer exatamente. muito mais esforço e vai ficar mais cansado, É isso naturalmente, aí. né? Isso Igual aí. Cansaço, fadigado. conta aí pro pessoal aquela sua experiência, né, de ter carregado uma melancia que você queria dar de presente pra pessoa. Justamente, olha. Você contou, eu ri eu pra senti. caramba daquilo lá. Exatamente, eu senti na pele essa emoção. Eu tava numa viagem, né? E aí, lá nesse local, eu sei que a fruta preferida é melancia, né? Vou fazer você me dar uma assim também. A fruta dele Que a minha preferida é preferida é melancia melancia também. Natural, né? Aí eu falei, gente, essa pessoa ama melancia. Eu vou à feira, né? Vou lá nessa feira comprar essa melancia. Só que a feira, a distância, digamos que seja uns 2 quilômetros para ir, 2 para voltar, 2,5, quase 3. Daí eu fui a pé, né? Lá não tem meio de transporte, é mais difícil e tal, e tem que ser a pé mesmo, ou de bicicleta. Aí eu fui a pé. Quando comprei a melancia mais bonita que eu achei e tal, aí voltei, gente, nos primeiros 200 metros, parecia que minha coluna, ela ia partir no meio. Eu senti uma Parecia que você tava carregando fisgada. uma plantação de melancia. Exatamente, eu senti uma fisgada bem no meio da coluna, assim, eu falei, Jesus do céu, vontade de deixar essa melancia no meio do caminho, mas não, era para uma pessoa muito especial, aí eu carreguei aqui e fui, gente, que dor, aí eu fiquei imaginando a pessoa obesa, a grávida, né, a grávida quando tá com aquele barrigão, por isso que é importante fazer o fortalecimento já nos 3 primeiros meses de gestação no Pilates. Porque vai fortalecer o abdômen, grávida precisa fortalecer o abdômen, vai fortalecer a musculatura da coluna, dos braços, das pernas, e ela vai ter uma gravidez muito melhor, com muito menos problema, né? De cansaço, fadiga, desânimo e dor. Entendeu? E o parto vai ser, meu Deus do céu, o melhor possível quando você faz essa prática. No caso da grávida são os últimos meses ali, né? Do 4º até o 9º mês ali. Imagina a pessoa que carrega aquilo ali por anos. Aquela barriga, né? Aquela barriga globosa e realmente com a musculatura da lombar fraca, do abdômen fraco. Gente, isso é muito... Você teve a sua experiência ali de levar uma melancia e na mão, apoiando os braços. Os braços, né? Segurando aqui. Agora você analisa o esforço que é carregar, a coluna vai para frente, né? Vai ter aquele peso. E a pele, o corpo, tudo vai esticar, né? É isso aí, tudo estica e é um peso absurdo, gente. Eu nunca mais carrego uma melancia. Pode ser a pessoa mais... Compra uma fatia só, né? E olhe lá, porque foi sofrido, viu? Quase 3 quilômetros com essa melancia. Compra uma fatia. Pode continuar. E uma coisa assim que eu digo assim, gente, quer ter uma experiência legal? Top, assim. Senta no shopping e fica lá sentado olhando as pessoas andarem. Elas andam o ombro baixo, a cabeça anteriorizada, aquele corpo esquisito, independente da idade. Isso não é só idoso, não. É jovem. Aí observa aquelas pessoas que você vai bater o olho e você vai ver assim, caramba, que postura bonita. Geralmente você vê um certo músculo, você vê, né, a musculatura às vezes do abdômen trabalhado. Então são pessoas que se cuidam, fazem atividade física regular. Então, a postura está atrelada a isso, ao fortalecimento, ao alongamento, né? E uma coisa boa para se fazer, que a gente faz muito, independente do tratamento lá na Contato, é treino de marcha. Entendeu? A gente faz bastante treino de marcha. Tá com dor no quadril? Vamos treinar essa marcha. Tá com problema no tornozelo? Treino de marcha. Joelho, treino de marcha. Por quê? Se você consegue andar bem, vai diminuir a sobrecarga da tua coluna e das demais estruturas. Né? Você andando bem numa postura correta. Se você anda com o pé aberto, lógico, vai sobrecarregar o joelho e automaticamente o quadril e vai subindo, aí é só problema, né? Então... É, isso aí. E igual a gente sempre observa também, às vezes a gente tá fazendo uma caminhada, fazendo alguma coisa, o pessoal dá muito impacto com os pés no chão, correndo. Aí outro dia a gente tava vendo, dias antes ali da corrida das 10 milhas garoto. Sim, a gente foi acompanhar. Quenianos, um dia anterior, né? Nossa. O queniano correndo na praia ali, você não sentia nem o cara encostar no chão. Barulho, parece que eles flutuam. Parece que flutua. Exatamente. Né? Então aquele impacto ali também
provoca Provoca, uma claro. lesão, um Provoca. desgaste ali do tornozelo, do joelho. Quem é mais Sim. prejudicado ali naquele caso ali? Olha, Porque às vezes sinceramente. você vai ver a pessoa correndo, tá ali, pá, 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 Calcanhar, começa logo, sabe o quê? As tibialgias, né? Aham. Tibialgia, fascite plantar, esporão calcâneo, tudo isso aí afeta. Fora a coluna, né? A coluna é bastante... Apesar de que, por exemplo, a gente chega as pessoas que malham regularmente, faz uma atividade física regular e corre, pedala, dificilmente eles têm esse tipo de problema na coluna. De dores, não. Quando tem, aí você vai investigar, ele tá correndo todo dia. Entendeu? Um excesso, né? O excesso, que é o overtraining. Aí, eu tô com tibialgia, canelite. Por quê? Tá correndo todo dia. E às vezes não tem um fortalecimento daquela área ali também, né? Às não vezes o cara alonga. malha, fica bem bombadão, mas não fortalece as pernas, né? Sim, exatamente. Aí, tipo assim, correu, ele não alongou no final, entendeu? Aí acontece, entendeu? Então o alongamento, Influencia também, também, né? Imagina um treinador de futebol, um jogador de futebol. Ele vai dar um chute lá do meio do campo para fazer um gol, né? Aí imagina aquele músculo, ele puxa aquela perna para trás, aquele músculo da frente, o quadríceps e os demais, ele estica. Quando ele volta com a perna, a força é muito grande, que é o que dá força para bola, chutar a bola. Agora imagina esse músculo curto, né? Contraturado. Como é que ele vai ter essa força de impacto? Não tem. Um exemplo, aquelas borrachinhas de dinheiro. Eu não tenho nenhum aqui agora, mas se você pegar aquela borrachinha, colocar um papelzinho e puxar pouquinho, o papel vai aonde? Vai pertinho. Vai cair em cima de mim, não é? Agora, se ele tá flexível e eu puxo e solta aquele papel, vai longe. Vai longe. É a mesma coisa se você pegar ela, se ela for daquela que não estica muito e for querer esticar, ela vai pocar. Vai pocar. E é isso, aí a fibra, lesão, né? É a lesão do músculo, né? Exatamente. E se ela for aquela que tem mais flexibilidade, vai mais longe. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje mesmo, um caso aqui que eu vou falar aqui agora, que talvez pode ser que tenha a ver com esse assunto. É um relato de uma mãe falando que o filho dela tem 12 anos. Sim. E ele sempre treinou futebol, mas ele tá sentindo muita dor na virilha. Sim. E eu não sei se tem a ver com esse assunto que a gente tá falando. Tem. E ele, de uns tempos pra cá, tá ficando mais sedentário. Não tá fazendo as mesmas atividades que ele fazia, só vai lá treinar pra jogar. Sim. E agora nem o futebol ele tá conseguindo fazer mais. E aí foi no ortopedista e tudo, e a virilha dele chorou de dor lá. A gente já atendeu alguns casos assim, até recentemente, de pessoa o último médico que avaliou ele, né? Ele chorou de dor, a mãe dele tava falando. E chora mesmo, porque é uma dor insuportável. Você tenta sentar na cama, dói, você vai agachar, dói. Lá no iniciozinho do músculo. 12 anos de idade. 12 anos. Mas sabe o que eu vejo? Assim, a gente já atendeu algumas ginastas, né? Essas que está treinando agora, mirim, já nos jogos escolares também, a Contato Fisioterapia já teve presente em alguns eventos acompanhando os atletas, né, por uns 3 períodos. E aí, o que a gente observa, assim, no geral? Esse adolescente, ele começa a fazer uma atividade física, né, lá e tudo. Só que é ginasta, vamos dar um exemplo. Aí faz muita pirueta, faz muitas alongamento, impacto, estica tudo. Muito, às vezes. Só que como é que tá a alimentação desse adolescente? Eu já vi várias vezes ele com um pacotão de chips na mão. Então, como é que tá a alimentação? Come muito mal, dorme mal, aí não vai no nutricionista, aí não tem psicólogo. Então, assim, é tudo muito feito de maneira amadora, né? Então, assim, primeira coisa, vai receber ali a criança ou adolescente, então tem que ter o nutricionista, tem que ter o psicólogo, tem que ter a avaliação do ortopedista, né, já para entrar com isso. Tem criança que está com 10 anos com condromalácia patelar grau 3, entendeu? Caramba. E aí também nem sente dor, não sente dor não, entendeu? O médico que acaba descobrindo por causa da frouxidão, aí faz um exame e vê que está no grau 3, a patela já amoleceu tudo ali precocemente, né? Então,
Você acredita, assim, que tem a ver com a fraqueza do corpo, né? Esses tipos de lesões, igual esse desse jogador lá. Pode ser, tem que avaliar, né? Mas está numa fase de crescimento, né? Aí, às vezes exige muito daquele atleta, mas e aí, ele está fortalecendo? A mãe diz que ele tá sentindo muito sono também, essas coisas assim. Então, tem que ver até a questão hormonal. Tem crianças aí com alterações hormonais importantes, então tem que investigar tudo, né? E o mais, então, tem a mais a ver com a alimentação também. Também, às vezes com excesso de treino, com a falta de descanso. Inclusive, esses atletas, a gente atendia nos jogos escolares da juventude, era atendendo, inclusive fazendo liberação miofacial, fazendo aquela massagem de recuperação do treino, né? A gente trabalhava nessa questão aí, na pré, durante e após. E outra coisa que eu ia te perguntar aqui também é... A gente está falando de atleta, né? A maioria são magros, né? Fisicamente, sim, um físico bom. Sim. E nem sempre magreza ou físico bom identifica saúde, né? Não, de forma alguma. Tem alguns que estão com colesterol alterado, tem outros que estão com a glicose alta, né? Então, para essa questão do músculo, que é a área que eu trabalho, tem pessoas que não têm tônus nenhum. Você vê aquela pessoa magra, comprida e aquele músculo praticamente sem nenhum tônus. Você dá um halter de 1 quilo, a pessoa já fica cansada. Então, o que que tem que fazer? Exercício. Estimular, fazer, aumentar a repetição, até a pessoa conseguir pular para 1,5 kg, 2 quilos e ganhar essa força. E tem que ser gradativo, não adianta pular a etapa que não vai funcionar, vai se lesionar. E da mesma forma tem idoso, gente. Você vai atender um paciente idoso, é a pele e o osso. Você procura músculo ali e não tem. Então, como é que o idoso vai carregar uma sacola andando na rua se ele não tem músculo? Como é que ele vai sentar numa cadeira e levantar, subir uma escada? Vai cansar, vai ficar cansado. Às vezes eles acham até que é problema cardíaco e não é só o músculo ali que não tem tônus. O esforço é muito maior, né? Quem se desgasta para fazer uma atividade, estando dessa forma, aí vai se desgastar 10 vezes mais, né? Exatamente. Então, assim, igual um dia que eu te falei do amigo meu que ele tem uma perna amputada, né? Sim. Sobre a questão do esforço que ele faz. Muito maior do que qualquer pessoa. Ele trabalha, ele faz todas as atividades dele durante o dia, dirige, faz tudo. Só que imagina o quanto aquela pessoa se esforça mais do que uma pessoa que tem as duas pernas, né? Exatamente, é muito grande o esforço, porque é todo numa perna só, né? Ele não tem a outra perna. Então aí sobrecarrega a coluna, sobrecarrega os braços, e aí aquilo ali no final do dia dá dor no corpo todo. É igual, vou dar um exemplo, a gente está no Outubro Rosa, né? Vamos fazer uma menção. As mulheres que tiram a mama, né? A tendência, tirou uma mama, sei lá, 200 ml ali, vamos dizer, o peso de uma mama, né? 200 ml, 120, 200 ml. Você tira aquela mama. A tendência do corpo é rotacionar para o lado mais pesado. Então, ela, em vez de ficar com o ombro alinhado, essa mama que fica, ela pesa. Por isso que tem que ter a reconstrução para voltar ao normal, né? E as atividades físicas, porque é uma coisinha de nada. Vamos comparar o chassi de um carro, né? Se o pneu tiver descalibrado de um lado, o que vai acontecer? Vai cair para um lado. Vai pender para um lado, vai comer a roda de um lado. Então o corpo humano, então o corpo humano é assim, entendeu? Então ele tem um eixo, um centro no eixo, né? Sim. Então é isso que você quer dizer, que ele tem uma posição certa e se ele saiu, isso ele aí. já tá trabalhando errado. Se eu vou pender o tronco para o lado, a coluna, o braço, aí esse quadril já vai ser mais exigido, né? Vai acabar. Aí uma coisa vai descompensando a outra. Vai desgastando o outro, né? É por isso que muitas vezes o médico encaminha lá para pós-operatório de joelho. Aí a pessoa fica, não vou falar um palavrão com a gente, porque a gente coloca para fazer abdominal. A pessoa fica. Meu Deus do céu. Mas por quê? Abdominal é o terror de todos. De todo mundo. Mas por quê? O joelho tá, né, aqui nesse eixo. Se você não tem um abdômen contraído, fortalecido, né, aí você solta aquela barriga, vai mudar totalmente o eixo, né?
O seu centro de gravidade ali é na coluna lombar. Então, se você não está com aquilo fortalecido, esse centro vai descendo, vai para o joelho, vai para outras partes do corpo. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu não caí, não tropecei, e de repente eu dei um problema no joelho. Joga futebol? Não, não foi jogando futebol, não. Do nada. Mas nada é do nada, né? Se você for ver, a perna dele, ele fica em pé, a perna faz um S assim para trás, né? Parece perna de galinha, não é assim para trás? Isso. E tudo é a repetição, né? A repetição do erro, né? O mau hábito que vai levar a uma lesão, a algo mais, mais sério, né? Eu lembro da minha avó. Da minha avó, gente, parece que ela tinha fisioterapia no sangue, a medicina. Eu ficava... Isso pra você, né? Chegou até Olha, você. eu acabei, acho que foi por indução mesmo, porque eu ficava em pé, então eu tinha mania de ficar assim meio... Não tem quando você fica só num pé, só assim do lado, assim? Aí ela vinha, aí ela vinha e falava, fica nos dois pés, fica em pé com os dois pés apoiados, coisa feia, não sei o quê. Se escovar os dentes curvado, ela pedia para levantar, né? Então ela sempre foi muito exigente com essa questão de postura. E né? tudo aquilo que é falado uma vez, repetição, repetição, nunca é esquecido, né? Sempre vai ficar na mente, exatamente. Ou é repetição, ou é um trauma, né? Para você realmente fazer aquilo de maneira natural, gerar o hábito, né? Que geralmente... E constrangimento, né? Se você passa por um constrangimento, você muda rapidinho. Isso. E geralmente quando não tem uma prevenção, a pessoa só vai na hora que... a pessoa só tem uma caneca. Aí vai lá, quebrou a caneca, e aí ela vai lá e compra outra. Mas antes disso não compra outra, não pensou, né? Não analisou, exatamente. Né? Não planeja ali quando não tem a prevenção, né? É verdade. E assim, essa questão aí, a gente fala assim, né, de uma maneira brincando e tudo, mas é muito ruim sentir dor, né? É muito ruim. Eu já tive dores na cervical, de tanto escrever e carregar livros pesados, né? Porque eu tinha aquela mania de estudar, então o professor passava um assunto, eu queria pesquisar aquele assunto de 4 autores, então eu ia pesquisando. Aí levava aqueles livros tudo, até que um belo dia adquiri uma síndrome do desfiladeiro torácico, né? Então, fiquei, inclusive, tive que dar atestado no estágio, né? Tive que fazer fisioterapia, inclusive a fisioterapeuta excelente, que me atendeu, ela nem sabia que eu era estudante de fisioterapia, nem técnica de segurança, que eu não falei. Então, ela me atendeu como uma pessoa qualquer ali, né? Não teve aquele cuidado, mas ela maravilhosa, essa fisioterapeuta, Thaís, né? E aí, se você não se previne, se você não se organiza, a conta ela vai chegar logo em breve. E ela chega de uma forma pesada, num momento às vezes ruim, que às vezes até uma promoção que você ia receber na sua empresa, ou um negócio que você está montando, ou uma viagem. Já pensou ter que parar para fazer aquilo que você deixou de fazer lá atrás? E o prejuízo, né? É grande. grande. Quando você para, por exemplo, eu tive uma lesão na coluna, né, lombar. O médico vou ter que fazer uma cirurgia. Você vai parar aí uns 3 meses, um exemplo. Quando você para, você fica fora do mercado, você fica fora do convívio social. Então é você quem perde. Você sabia que você perde financeiramente, você perde às vezes uma possibilidade de promoção, você perde a oportunidade de uma viagem, né? E sem contar, boas da vida, perde, sem contar que você, tipo assim, dá um desânimo. Eu tive dengue em maio do ano passado que, sinceramente, eu trabalhei 4 dias com dengue. Os outros 7 dias eu tive que me afastar e é uma perda. Atrasou meu trabalho todo. Quando eu voltei, estava o dobro de coisa para fazer, né, para resolver, porque a gente não só atende na fisioterapia, a gente também tem a parte administrativa, elaboração de protocolos. Então, quando eu voltei, estava aquela pilha de coisa para fazer. Que até hoje eu não recuperei tudo, não. Tô fazendo ainda. Eu quero entrar... eu quero entrar em 2025. Não pode parar, né? Que vem tudo atropelando. Vem atropelando. E isso é com a saúde também. Já pensou? Você não cuida do seu colesterol, né? Não mantém ali. A sua glicose está nas alturas. Come pão, massa, tudo que, né, faz a pessoa adoecer.
Aí um belo dia você se depara com um acidente, alguma coisa, precisa internar para fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, tá tudo ruim. Tá tudo desregulado, Tá né? tudo desregulado, a conta é muito alta. É verdade. Agora, se você tá com sua glicose em dia, com seu colesterol tal, o exercício físico, seus músculos, né, sua forma física ali bem cuidada, se você adoece e precisa, sua recuperação é muito mais rápido, sua mente vai estar muito mais propensa a entender esse momento, sem entrar numa depressão, né? Quantas pessoas estão por aí que descobrem um câncer de mama e tá com tudo bagunçado? Não só a parte de saúde, mas a vida, sua rotina, seu dia a dia. Igual Gente, não facilita para quem vai ajudar a cuidar de usar você. uma frase do nosso amigo especialista aí, coach, né? Paulo Vieira, que Paulo ele fala Vieira. assim, ele fala assim, se você vai pagar um preço, que pague o preço por uma coisa boa, né? Justamente. Que você pague o preço ali e que seja uma coisa que vai te render aí. frutos ali depois. Você vai lançar uma semente, vai ser uma semente boa pro seu futuro. É isso aí. E não você pagar um preço de ter uma doença no futuro. Isso aí. Você pagar um preço de viver se alimentando mal e no futuro ter uma doença, ou você pagar o preço de viver ali deitado dentro de casa e depois passar o resto da sua vida deitado numa cama. É isso doente, aí, é isso aí. E não ver lá fora uma praia tão bonita que tem, as paisagens, as viagens que a gente pode fazer. Exatamente. Né? Inclusive os casos, assim, por exemplo, de pessoas que eu atendi, que estava na cadeira de roda e que acamou, ficou acamado, né? Eles entraram na cadeira de roda, que é onde os pacientes que estão ali com aquele problema de coluna, com aquela debilidade, a gente traz assim para cá, vem fazer exercício, vem treinar a marcha, vem. Não existe mágica, igual as pessoas ficam inventando 1001 coisa aí. Aí o paciente chega, não tem como eu fazer alguma coisa, botar uma órtese. Não, meu filho, a órtese é você fortalecer esse músculo. É treinar sua marcha de manhã, de tarde e de noite. As pessoas querem encurtar o caminho. Mas não tem como. Aí essas pessoas que não ouviram os seus médicos, os seus oftalmologistas, né, que pede muito, porque a visão também está relacionada à atividade física, né, uma boa visão. Aí acamaram, né? Não morre rápido. Fica sofrendo 10, 12, 15 anos numa cadeira, numa cama, numa cadeira de roda. Aí para a vida da filha, do genro, do neto. Total, né? É um prejuízo total, da família inteira. Da família inteira. Então, assim, você ama a sua família, igual eu vi outro dia no podcast. Você morre pela sua família? Ah, eu morro pela minha mãe, todo mundo morre, né? Pois então, viva pela sua família. E o que é viver? É isso aí. Come feito gente, come direitinho, procura dormir. Comida que Deus fez, de gente. Comida de gente. Come direitinho, sai. Ah, mas eu vou perder meu prazer. Que prazer, gente? Né? A pessoa tem prazer. E não desembala, né? Descasca. A pessoa tem prazer num pudim, num sorvete cheio de gordura, de açúcar, que ali só tem coisa ruim que vai ficar 5 dias no teu estômago e vai te fazer um mal terrível na tua saúde. Então, que prazer tem isso? Prazer. A gente viu um tempo atrás, né, que o sorvete, né? Sorvete. Que não 7 dias para ele fazer a digestão. Dias. Imagina aquele negócio dentro do seu corpo 7 dias. Pois é. Até você eliminar. Joga um sorvete aqui e vê se você vai aguentar daqui 2 dias ver ele aqui. A substância que fica ali dentro é uma coisa que o corpo da gente não conhece, né? Aí a pessoa fala do prazer. Gente, o prazer que tem, a gente vestir a nossa roupa e ela caber, não ficar nada sobrando. Entendeu? É você ver sua unha ali durinha, firme, vitaminada. Esse é o prazer. É você se olhar no espelho e ver sua pele adequada, uma pele apropriada para sua idade, né? Pode ser um pouquinho mais nova, não tem problema. O cabelo, sabe? Isso é que é prazer. Agora aqui só uma analogia, um comparativo assim, né? Se você sai daqui e você quer ir para São Paulo. Sim. Para São Paulo? Para São Paulo. Vamos dar um exemplo assim. E você pegar a estrada daqui para Belo Horizonte, em vez de pegar daqui para o Rio para chegar em São Paulo, vai ficar mais longo o caminho. Vai, né? Aí eu queria comparar a um dia, um conhecido meu chegou e falou comigo assim, cara, eu tô caminhando tem 20 dias já e não vi resultado nenhum. Meu Deus do céu. Eu tinha 75 quilos, hoje eu tô com 120. Eu falei, peraí, mas quantos anos levou para você
ganhar esse peso aí? Então. Foi 20 anos. Então, amigão, como é que você quer perder em 20 dias? É isso aí. Você é testemunha disso, né? Agora mudando aqui de entrevista. Foram 2 anos e bem árduos, né? De bastante Atividade dedicação à física. atividade física e eu consegui emagrecer 47 quilos. Foi 52, não? 47. 47 quilos, entendeu? 47 quilos. Cortando tudo que é excesso. Pizza, refrigerante, doce, tudo que é ruim. Tudo que é excesso. Cortando esses excessos. E tá aí, ó. Não precisa fazer tanto sacrifício, Não precisei bariátrica, não precisei. Não precisou. Tem muita gente que acha que eu até fiz. Tem muita gente que pergunta, fez bariátrica, né? Não, e tem gente que olha, fala assim, Ralph, é você, Ralph? Nem acredita. Nem acredita, porque acostumou, né, com a pessoa. Porque muda a aparência, tem gente que fala aparenta ter menos idade. Rejuvenesceu. Então, a pessoa se sentir bem é o que mais conta. É isso aí, isso é que é prazer. Já que você errou lá atrás, paga o preço agora para conseguir ter uma saúde de qualidade, entendeu? Paga o preço para voltar a ser o que você era antes, né? E não te preocupa com o resultado. Eu quero andar hoje, quero pisar na balança e ver que eu emagreci 200 gramas. Gente, não se preocupa com isso, não. Caminha. Viva o processo. Viva seu processo, caminha e tudo. E o resultado pode ter certeza que ele vem. Não tenha dúvida. Se você tiver atrasado e olhar pro relógio toda hora... Vai ficar mais atrasada ainda. E só falando uma coisa aqui que você falou do Paulo Vieira, né? É uma pessoa que... O Paulo Vieira, vou mencionar aqui ele, porque ele me ajudou muito, né? Em 2015, quando eu fiz o método CIS Turma 180. Inclusive, eu fiz esse método por muita insistência do Lúcio, né? Ele insistiu, vamos lá, e eu falei, gente, não, sabe, eu não entendi a linguagem do Lúcio, mas eu falei, deixa eu ir lá, deixa eu ver o que é, e fui no Rio de Janeiro, participei, depois eu fiz o High Business lá em Fortaleza, e foi o que deu uma virada de chave muito importante na nossa vida, viu? Então, Paulo Vieira, ó, beijo, gratidão, e principalmente ao Lúcio, né, que na época enfiou você assim na minha cabeça e fez eu ir fazer esse curso, e fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz. É uma virada de chave. Muito grande. Inclusive, eu comprei o kit completo, parecia assim uma geladeira de frigobar, aqueles livros. Voltei, menino, falando com todo mundo e perturbando a vida de todo mundo. O pessoal até perguntava que chip que tinha colocado na minha cabeça, porque realmente... cerebral foi essa, né? Que realmente a gente chega, yes, né? Mas aconteceu, né? Bom, não é? Foi ótimo, foi lindo. É bom você se libertar de um... É como se você tivesse amarrado a sua vida, tirar as amarras, né? Tirar as amarras e viver, abrir sua mente para acreditar que pode acontecer. É isso aí. Né? Aí depois a Márcia, né, que é a esposa do Lúcio, aplicou em mim um CIS Assessment, né? Porque aí fez várias perguntas, uma entrevista e tudo, e deu um relatório lindo, assim, todo colorido, cheio de gráficos que a gente entende, né? E aí, naquilo que a gente precisa melhorar, trabalhar, né? De verdade, e foi maravilhoso. Isso é muito bom, né? Nossa, você mãe. vê a vida de outra forma, você começa a ver a vida com outros olhos e acreditar naquilo que são as possibilidades do universo, né? É isso aí, a gente até quer retroceder, mas... Isso fica na mente, não deixa, tá? Você pode até um dia estar mais desanimado, querer meio que se vitimizar, por exemplo, ou ficar ali naquela zoninha de conforto, mas não deixa. O processo, a transformação, ela não deixa você voltar. Igual uma borboleta, abriu, rompeu, ela volta pro casulo de novo? Não volta. O bebê nasceu, ele volta para a barriga da mãe? Não volta. Então, você não tem como voltar mais do que era antes. É daí para melhor, graças a Deus. É isso mesmo, né? E assim, pra gente fazer o fechamento aqui. Sim. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem quer romper isso aí? Quem quer saúde, longevidade vital, para quem quer ter disposição, acordar com aquela disposição dia a dia? Igual Paulo Vieira, yes. O que você deixa de mensagem para essas pessoas e para o geral, né? Para aquelas pessoas também que não estão enxergando essa beleza da vida, sim, esse mundo que tem aí para se viver da melhor forma possível. O que você deixa aí de mensagem para essas pessoas? Gente, é o seguinte, assim, que é fácil, se eu falasse que é fácil, eu estaria mentindo, né? Estaria mentindo.
E é muito mais fácil a pessoa vir pela dor, porque ela tá doente, ela tá com dor, ela vai no médico, o médico fala que ela tem que se cuidar, senão ela vai parar na cadeira de roda, e aí ela vai por esse modelo. Mas eu peço que vocês não deixem isso acontecer, chegar nesse nível. Então, o gestor da sua saúde é você mesmo. Eu sou gestora da minha saúde. Ele não é o gestor da minha saúde. Quem sabe de mim sou eu. Eu é que tenho que ter essa disposição, essa garra, essa força até para poder ajudar o próximo. Filho, amigo, parente. Então, eu é que tenho que cuidar de mim todos os dias. Então, para aquelas pessoas que estão aí sem saber por onde começar, a gente tem a Contato Fisioterapia e Pilates, temos 2 unidades, uma na Praia da Costa e outra em Jardim Camburi, e lá você chega, conversa, faz uma avaliação, a gente analisa se você está preparada para ir para o Pilates, para o RPG, ou para a fisioterapia, ou para algumas terapias manuais. Aí a gente faz aquele tratamento e você começa ali de pouquinho, sem pressão, né? Aí de repente você já está com amizade com uma colega naquele seu mesmo horário, e você vê que ela comenta o quanto foi bom, e ali você já vai estar envolvido, entendeu? Não, é só apenas sair de casa, procura o profissional certo e vamos começar. Porque E você não vai achar isso na Netflix. e não vai achar de jeito nenhum, pelo contrário, ela só vai roubar sua energia, você vai ficar cada vez mais desanimada, cansada, obesa, né? Com a sensação de fracasso. Então, olha, se movimente. Nós fomos na 10 milha garoto, gente, foi um negócio assim lindo, de arrepiar. O que tinha de idoso correndo no shape, que eu fiquei assim impressionada, eu nunca Dá até pensei. vergonha, né? Deu vergonha. Tava na arquibancada, fiquei constrangida, porque o ano que vem, se tudo der certo, Deus permitindo, a gente quer estar lá, né? Correndo, fazendo, nem que seja andando na 10 milha garoto. Então, gente, começa. Tem só que começar, eu não sei nem como te dizer. Veste uma roupa, sai de casa e começa. Procura o profissional Dá o primeiro certo. passo, né? E se você é cético, se vai dar certo, se não der certo em determinado lugar, beleza, não deu certo aqui, procura outro. Em algum lugar eu te garanto que você vai dar certo. Tem vergonha de caminhar, correr, vai de madrugada, vai de noite, tarde, né? Igual a gente vê, às vezes, pessoas, a gente passa, às vezes, na rua, 10 horas da noite, Tem tem gente gente correndo ali perto do aeroporto de Isso, Vitória. justamente. Pessoal correndo 10 horas da É noite, isso tem gente aí, correndo. 4 da manhã Às vezes também. não tem tempo, mas às vezes a pessoa ali, ela não gosta também de ver os outros verem, É. tem vergonha de estar ali correndo ou alguma coisa assim, né? Exatamente. E você falando assim, antes da gente concluir, né? Da questão individual, né? Exatamente. É individual. É igual fazer uma comparação assim, maca de hospital é de casal? Não, é individual. É individual, né? O caixão é de casal? Não, é individual. É individual, né? É isso aí. E os boletos são individuais. Então, a vida, Conta por chega. mais que a gente tem que ter uma pessoa caminhando ao nosso lado, a gente tem que estar bem. É isso Porque aí. cada um vai dar conta de si mesmo. Exatamente. Então, assim, precisa estar bem. Entendeu? Precisa ter uma qualidade de vida para envelhecer bem. Para envelhecer bem, exatamente. Imagina você dizer que ama a sua esposa e você parar ali com seus 50 anos, capengando sua esposa lá, firme e zona. E você vai embora e ela vai ficar aí. E vai casar com outro depois ainda, né? Então, assim, envelheça com saúde para envelhecer juntos, né? É isso aí, envelhecer E juntos. deixa eu te falar, pra gente estar concluindo aqui agora, eu te agradeço por estar aqui, né? Participando, e eu agradeço também por ter te dado a oportunidade de estar aqui com você. E deixa o contato da Contato Fisioterapia, fala aí pro pessoal como que a pessoa chega até vocês. Através de quê? Então, existe o WhatsApp, né? Que é o WhatsApp comercial, que é o 27988066993. Tem o nosso Instagram, o direct, que é @contato.fisioterapia.pilates, que a gente responde você, faz os agendamentos. Segue a gente na Contato, curte, comenta, compartilha, né? E também através do nosso site, né? Nosso site é um site mais informativo, mas tem lá, o método melhor é através do WhatsApp ou direct do Instagram. No Instagram, né? Ali no Instagram a pessoa vai achar ali todo o conteúdo, né? O ambiente, né? Da Contato, a ambiência ali dos pacientes, como que funciona os exercícios, né? E vocês estão localizados aonde? Em Vitória e em Jardim Camburi,
na Norte Sul, e na Praia da Costa, em Vila Velha. Certo. Ali na Norte Sul vocês estão... No 13º andar, na Norte Sul Tower. Norte Sul Tower, 590. 590, isso aí. 13º andar. Isso Sala aí. 1309, né? 1309. E em Vila Velha? Ali na própria avenida ali na primeira entrada da terceira ponte, né? Ali é a Inácio Gino. Então a gente fica numa esquina, Castelo Branco com Inácio Gino. Na esquina da Castelo Branco com Inácio Gino, isso aí. Bem ali. Facinho, super acessível. Você chegou naquela esquina, você já vai visualizar ali logo do lado. Exatamente. Contato Fisioterapia e Pilates. É isso aí. Marca antes, tá? Pra gente poder fazer o agendamento seu. É isso aí que eu ia perguntar. Se a pessoa chegou lá para ser atendido, não consegue, né? É muito difícil porque a gente tem a agenda bem cheia, né? Nós somos em 4, né? Luciana, Yasmin, Amanda e eu. Então, assim, a gente tem a agenda bem apertada. Então, para a gente dar a atenção que você merece, tirar as suas dúvidas, conversar um pouquinho, tomar aquele cafezinho maravilhoso, 4 corações, né? É o melhor do Brasil, então... hein? Não é nem o 3, não. O 3 ficou lá no Perim. 4 corações. Top. Aí a gente precisa agendar para a gente poder olhar no olho, chegar pertinho de você, entender, né? Se você tá com uma dor, algum desconforto, bater um papo mesmo um pouco mais informal e poder te ajudar, né? Naquilo que você precisa. Queria agradecer aqui a Liliana e a Contato Fisioterapia e Pilates por ter feito isso tudo aqui acontecer, e a Estúdio Filme, né? Que proporcionou esse ambiente maravilhoso aqui pra gente, tá fazendo esse primeiro Contato Cast, né? O podcast da Contato, que vai ser sucesso, se Deus quiser. Aí, ó, uma salva de palmas e vamos só agradecer. Valeu, gente, tudo de bom.